Eu quero ser o sol que te ilumina de manhã. Quero ser o luar em meio à escuridão. Eu quero ser bem mais do que um dia eu já fui pra você. Quero ser muito mais que teu querer. Eu quero ser as cores que encantam teu olhar, o som pros teus ouvidos e a razão pro teu cantar. Eu quero ser bem mais do que um dia eu já fui pra você. Quero ser muito mais que teu querer. Quando você chorar eu estarei ali. No meio da tempestade eu estarei ali. Quando você sorrir, eu estarei ali. Sempre ao seu lado, junto com você. Tchururu, tchurururu, tchururu, tchurururu, tchururu, tchurururu, tchururu, tchururu. Eu quero ser a voz que acalma o seu coração, as notas de sua vida que é a mais bela canção. Eu quero ser bem mais do que um dia eu já fui pra você. Quero ser muito mais que o teu querer. Eu quero ser o fogo, ser o teu primeiro amor, a chuva no deserto, seu refresco no calor. Eu quero ser bem mais do que um dia eu já fui pra você. Quero ser muito mais que o teu querer. Quando você chorar eu estarei ali. No meio da tempestade eu estarei ali. Quando você sorrir, eu estarei ali. Sempre ao seu lado, junto com você. Chururu, chup, churururu. Chururu, chup, churururu. Chururu, chup, churururu. Chururu, chup, churururu. Quando você chorar eu estarei ali. No meio da tempestade eu estarei ali. Quando você sorrir, eu estarei ali. Sempre ao seu lado, junto com você. Chururu, churururu, chururu, churururu, chururu, churururu, chururu, churururu. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Conexão Céu desse sábado. E hoje nós estamos felizes por estarmos aqui, agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhando com irmãos queridos e amados, e principalmente com você que está aí do outro lado, que juntamente conosco vai poder fazer esse programa, tá bom? E hoje a gente tem um tema muito interessante que nós vamos conversar, um bate-papo aqui com dois pastores, pastor Washington Daniel, pastor aqui da Segunda Igreja Evangélica Congregacional, também o pastor Selmo Aguiar, pastor da Igreja Batista, está conosco aqui, o convidado especial, amigo, irmão em Cristo, tanto meu quanto do pastor Daniel, e vou dar o boa tarde e que eles possam, assim, dar o seu boa tarde também, e iniciarmos conosco o Conexão Céu desse sábado. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Conexão Céu. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar fazendo parte dessa bancada e principalmente por ter também o nosso irmão pastor, professor Anselmo,
também posso dizer extremista, porque torce pelo Flamengo, né? Eu estava pensando nisso, ó. Brincadeira. 2 vascaínos e um flamenguista. Temos extremos aqui na mesa hoje, hein? Não, temos aí o OBS aí, Guilherme. Também, né? Do outro lado. Equilibrado. Hoje está equilibrado. Boa tarde, irmãos. É um prazer estar aqui, né? E, acima de tudo, um momento como esse é interessante porque a gente consegue debater e a nossa intenção é chegar ao esclarecimento. Claro que tem muito assunto, eu não sei se hoje à tarde vai dar para ver tudo, mas a ideia é fantástica, viu? Com certeza não. Estávamos conversando aqui fora do ar sobre esse tema. É um tema que, irmão, já assim tem me chamado a atenção há muito tempo, que é a questão do extremismo. E o tema de hoje é: qual o papel da igreja diante do extremismo? E aí é isso que nós vamos conversar, tá bom? Mas isso daqui a pouquinho. Essa próxima canção que você vai ouvir é O Que Na Verdade Somos, que tem uma letra assim que há muito tempo me impactou. Para mim tem uma questão como se fosse um verdadeiro sermão, e que você que está aí do outro lado possa pensar a respeito dessa letra, tá certo? E logo depois nós iniciamos aqui o nosso bate-papo, nosso debate sobre esse tema tão atual nos dias de hoje. Não há mais segredos pra esconder. Por que complicar a verdade? Que adianta apontar o caminho e seguir outra direção quando o mundo tenta nos enxergar? Será que vê o que realmente somos? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Senão ninguém vai me ouvir. Vai, Bruno! Se a verdade é tão simples, onde erramos ou que deixamos de fazer? Se não há mais segredos, por que complicamos? Poucos entendem a verdade. Pra fazer diferença, não basta ser diferente. De que modo muda a história? Com discurso ou com ação? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, alegrar com os que cantam. Senão ninguém vai me ouvir, sei lá.
Pois é, estamos de volta e agora vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o tema de hoje: qual o papel da igreja diante do extremismo? Estávamos conversando aqui com os pastores sobre essa questão. Vamos definir o que é extremismo, a questão da polaridade, a questão de um país dividido. E nesse meio temos a comunidade cristã. E vamos conversar sobre muitas coisas que você com certeza vai se identificar, porque temos aqui dois pastores, têm as suas experiências pessoais, têm as suas visões, mas são cristãos e vão estar usando como parâmetro as escrituras. Então eu deixo os pastores à vontade para começarem o nosso bate-papo, o nosso debate. Quem gostaria de iniciar? Eu vou começar aqui trazendo aqui uma informação. E essa informação eu adquiri pela minha conclusão de curso de filosofia, né? Então eu trouxe um tema político para a minha conclusão de curso, e o material que eu usei, a base que foi usada, foi um livro, A Democracia na América, de Alex Tocqueville. E ele é um francês, um filósofo que, no meado do século XIX, ele foi para a América para estudar a democracia pela pujança que era a democracia americana, né? E aí, se a gente for olhar para a Europa daquela época, a gente vai ver ali um totalitarismo também em algumas regiões que realmente assustavam. Então, a democracia, o totalitarismo de um lado, poderia ser fascinante a ideia da democracia. Então, quando ele chega na América, ele percebe a importância da religião para a liberdade da democracia, a importância da religião. E aí é como se fosse assim a era áurea da democracia. Por quê? A ideia é a seguinte: havia a questão política, havia a questão dos juízes e havia a igreja, né? Esses três segmentos: políticos, os juízes e a igreja. A igreja tinha e tem um papel fundamental nessa questão. Ela deveria produzir valores morais para a sociedade. Aí você imagina um juiz ou um político no domingo ir a um culto ou ir a uma missa, e eu não quero que ele vai estar ouvindo a palavra de Deus, né? Vamos pensar desse jeito. Então ele sai dali com uma construção de valores morais para que durante a semana, no exercício das suas funções, ele exerça a sua função da melhor forma possível. Então a igreja não se envolvia com política, mas produzia moralmente os valores que a sociedade precisava. Vamos supor que se houvesse ali uma corrupção entre os políticos, você teria o poder judiciário para combater essa corrupção, porque o judiciário estava alimentado com valores morais. Se houvesse essa corrupção no meio do judiciário, você teria políticos que também teriam ferramentas legais para contrabalancear ou para combater essa corrupção no judiciário. Mas a igreja ficava à parte dessa discussão. Ela não entrava no cenário político como representante de um grupo social. Não, ela permanecia, mas ela produzia valores suficientemente capazes de influenciar tanto juízes como políticos, seja do executivo, seja do legislativo. Havia essa democracia em 1800 e pouco. Então é uma coisa linda de se ver. Só que quando você traz para o cenário atual, e eu não quero apenas pensar em Brasil, a gente vê, por exemplo, a questão da impunidade, a gente vê a questão da corrupção e o desrespeito às leis. E, infelizmente, a igreja também migrou para o sistema político, até talvez com a tentativa de purificação, e acaba que, no meu entendimento, foi mais uma contaminação
do que uma purificação. E, infelizmente, no meu modo de entender, isso gera o extremismo. Através desse olhar social de revolta, que as instituições não estão funcionando adequadamente, mas que sobrevivem da corrupção, porque imaginem vocês, independente de partido político, se existe, por exemplo, um senador ou um deputado federal que se envolveu em corrupção, o que é que nós esperamos como sociedade? Que os órgãos de justiça que são utilizados para punir essas pessoas façam isso de forma legal, de acordo com a lei, de acordo com aquilo que está escrito. Mas o que é que acontece? Isso aí está sendo muito evidente hoje para todos nós. Existe uma não punição, ou seja, uma impunidade, e isso serve como uma carta na manga do judiciário para, em algum momento, se beneficiar daquele parlamentar para defender as próprias pautas. Então, realmente, esse cenário, que agora é visível para a sociedade, não através da grande mídia, porque também tem aí a questão da corrupção dos meios de comunicações, né? E a internet vai trazer essa pauta para o público. Então, tomamos conhecimento disso. E, logicamente, que gera-se revoltas, né, insatisfações, mas até que ponto, diante de todo esse cenário, nós devemos manter uma postura moderada? Até que ponto, como igreja, nós devemos manter essa postura? Então, assim, o debate é muito interessante. Eu vejo esse debate muito interessante. E em cima do que está sendo colocado, eu creio que desde a década de 90, final dos anos 90, a igreja, né, ela começou a ter um cenário diferente na política brasileira. E quando o Rio de Janeiro ele elege o primeiro prefeito, depois um governador, e uma das bandeiras era a bandeira evangélica, para a sociedade, parte da sociedade, a moral, a decência, a honestidade fazem parte. Por quê? Porque é isso que é pregado nas igrejas evangélicas. Aí existe uma CPI da loteria. Aí quando você vai para a CPI da lotérica, 65% dos deputados envolvidos se diziam evangélicos. Então, isso começa isso que foi falado pelo pastor Daniel, que a igreja ela está lá num papel de moral, um papel de ordem, um papel de decência, e acaba, em vez de contagiar, acaba se contaminando com aquilo que todos nós, nos púlpitos, nós falamos que isso aí é errado. Então, assim, é necessário que se tome cuidado em função disso, porque essa generalização, não pode, aqui em momento algum a gente vai dizer que não existe líderes religiosos que são políticos que não sejam honestos, não é isso. Mas quando nós olhamos no cenário total, na hora de você colocar na balança, infelizmente, tendencia mais para se contaminar do que para contagiar. Pastor Daniel. Eu só quero aqui colocar um ponto nessa fala do pastor Anselmo, quando você falou em 1990 a participação da igreja no cenário político, mas aí você está fazendo menção à questão da igreja evangélica, porque a igreja católica, já através da CNBB, já tinha influência no cenário político, né? Já exercia influência no cenário político, inclusive com alguns movimentos sociais, né? Que talvez até o movimento Sem Terra tenha sido pautado primeiramente lá na Igreja Católica alguns anos atrás. Então já existia uma influência, né? E provavelmente a liderança evangélica daquela época, percebendo que poderia ser um espaço que deveria ocupar, porque teria o
que a política chama hoje, né, de toma lá da cá, e aí entra nesse cenário aí também para se beneficiar das benesses da política. Infelizmente, né? Infelizmente. E nessa questão do extremismo, como a visão em relação... Quando isso começa, nessa questão mais atual? Porque hoje nós vemos um mundo totalmente dividido. Totalmente dividido. Acho que foi antes do pastor Daniel chegar. Estávamos eu, pastor Anselmo e Guilherme aqui, que está no OBS, falando sobre essa questão de divisões e que famílias se dividiram e chegaram ao extremo de perder amizades. Então, vocês perceberam isso de forma assim bem clara? Eu vivi isso aqui na igreja. Nós vivemos isso na igreja, porque infelizmente essa esteira da política praticamente envolveu a grande parte da sociedade brasileira. Se você antes, o que acontecia de forma muito comum nas nossas rodas de conversa, eu não falo apenas no sentido religioso, né, eclesiástico, mas no dia a dia normal, o que mais estava em pauta provavelmente fosse o futebol. Até brincamos aqui no início, né? Anselmo é flamenguista, eu e Gilson somos vascaíno, infelizmente, mas tudo bem. Mas era o que mais a gente falava, talvez assim de uma forma, até muita gente dizia assim, olha, futebol, religião e política não se discute, né? Então tinha até essa questão. Só que dentre essas três coisas, né? A gente colocava o que estava mais em pauta na boca do povo brasileiro seria o futebol, em segundo lugar a religião e em último lugar a política, e muita gente nem se interessava. Política partidária. Né? Política partidária, ninguém se interessava por isso. Era mais fácil. Hoje eu não sei quem são os jogadores da seleção brasileira, mas eu sei quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Interessante. Então, assim, realmente esse debate político foi trazido para dentro do nosso ciclo social de uma forma muito intensa, muito intensa. Vamos chegar lá, pastor Anselmo. E com isso, quando esse cenário político ele vem com essa pauta, ela é falada, né? Mas aí vem uma palavra que ela conseguiu, de 2018 para cá, ser o divisor de água, que é a intolerância. Então, antes você podia ter uma opinião. Não, eu sou cristão, voto em fulano. Pronto, tranquilo, e aqui a gente conversava. Hoje é motivo de intolerância. Um não aceitar o posicionamento do outro. Então, assim, e o que nós estamos falando aqui são de pessoas que se dizem cristãs. De você não aceitar o posicionamento de um irmão ou de uma irmã e você bloquear, né? E aí a gente vai para aquilo que Jesus ele diz lá, não matarás. E quando ele vai, quando Jesus vai falar lá em Mateus 5, é a mesma situação. Um bloqueio, quando nós bloqueamos alguém, simplesmente você está matando aquela pessoa da sua vida. Então, assim, agora você está bloqueando por quê? Bloqueando porque a pessoa pensa diferente de mim. Agora, imagine, nós estamos diante de um grupo e você achar que todas as pessoas vão pensar iguais. Eu acho que o pensamento diferente, ele é interessante porque ele cresce, lhe dá um sentido de crescimento em determinado momento, porque se você tem amizade de pessoas que aceitam tudo que você fala e dão amém tudo que você fala, não tem como você crescer. Então, assim, é claro que existem determinados pontos que a gente tem que tocar, mas, assim, você excluir alguém de sua vida, excluir alguém, um irmão seu, por pensar diferente, é algo que a gente tem que observar que já é doentio. Isso aí é um extremismo. Você colocou aí 2018 como um ponto de mudança, né? Assim?
pastor, porque antes a gente observava que existia o quê? Começou, eu vou colocar, digamos, quando eu entrei na faculdade, o grande marco era o voto para presidente. E aí nós votamos em 89, aquele primeiro voto, aquela coisa toda. E tínhamos mais de 14 candidatos. E é interessante que eu lembro que naquela época o universitário, era proibido universitário você pensar diferente. Então, quantos e quantos colegas nossos que votaram em Mário Covas, votaram em Afif Domingos, votavam em um candidato que não era ou Brizola, ou Roberto Freire, ou Lula. Pronto, quem não tivesse votando nessa tríade, obviamente era alguém que teria que ser, espalasse de colo de mel, meu Deus do céu. Então, mas mesmo assim, tendo pensamentos distintos, você ficar ali, tem amizade e tudo. Quando nós chegamos em 2018, ele passou a ser um diferencial, foi um divisor de águas, porque ou você era da direita ou você é da esquerda. As pessoas você não tem meio termo. Mas sabe por quê, Anselmo? Deixa eu tentar te responder isso aí na minha visão. Não existia direita no Brasil. Exato. Não existia direita. O que hoje alguns cientistas políticos chamam de teatro das tesouras. Não havia direita, havia esquerda. Exato. Tanto isso aí é tão visível, por exemplo, o vice-presidente do Brasil fez campanha contra o presidente do Brasil, acusando ele de coisas horrorosas, né? E hoje se tornou vice-presidente. Então, assim, percebe-se que a política brasileira, até naquele momento, como alguns cientistas políticos falam, de um teatro, né? Que e isso é comum na política, né? Eu, enquanto estou em cima de um palanque, eu posso ofender Gilson, dizer que ele não presta e tal, e isso é aceitável, é dentro de uma ética política. Mas depois que passa a política, Gilson tem direito de ter ali uma secretaria no meu governo, porque está tranquilo, está bem. Isso aí é conhecido como o teatro das tesouras. Agora, chega em 2018, essa questão é rompida. Ela é rompida, porque foge de uma programação normal, né? O bolsonarismo vai acontecer lastreado em cima de um movimento que surge anteriormente, que foi o movimento da Lava Jato, onde a população vai estar diante de casos de corrupção, né? Generalizada, ou sistêmica, né? Até o próprio Supremo Tribunal Federal, em depoimento, achava aquilo um absurdo, né? Então, a população foi bombardeada com essa informação. Surge, então, um deputado federal improvável para ganhar as eleições, mas que vai falar essa linguagem de revolta popular contra um sistema corrupto. E aí, essa fala vai repercutir nas ruas. Uma pessoa que ganha uma eleição sem precisar tanto do recurso público, porque a população apoiou de forma tremenda, né? E aí você começa agora a ter o atual sistema, o atual governo e os ataques contra esse governo para voltar ao modelo anterior, né? Porque é normal na política, tá? A oposição ela vai defender o que ela pensa e o governo vai defender o que ele pensa. Então, há os ataques e ele vai responder de uma forma talvez muito agressiva, né, a todos os ataques, né, que eram feitos, algumas vezes até injustos, eu posso considerar assim, outras vezes não, mas a resposta leva a um pensamento extremista com relação às instituições, contra o STF e tal. Então, realmente a coisa começa a polarizar a partir do governo Bolsonaro. Isso aí, mas tendo em vista que antes nós não tínhamos oposição de direita. Tanto é que até era até dito, não tem oposição, não tinha oposição, não era radical.
Ao passo que alguém diz assim, mas a direita não sabe fazer oposição porque nunca agiu, nunca foi. A esquerda sabe fazer oposição. Crítica, bate, faz o escarcéu. A direita está aprendendo a fazer e talvez leve vantagem atualmente nas redes sociais, né? É onde está aí a grande discussão. E como as redes sociais é algo acessível, Wilson, respondendo a tua pergunta, por ser muito acessível às redes sociais, esse debate político vai chegar com a maior velocidade nas mãos de todas as pessoas, nas suas casas, né? Enfim, e aí... Se democratiza a informação, só que não é uma informação propriamente correta, né? As redes sociais. E muitas vezes os órgãos de comunicação, na sua grande maioria, é bom ter o cuidado de não generalizar, mas apesar de trabalhar no meio de comunicação, eu teria muito cuidado, pastores, de falar que temos uma imprensa independente. Nós não temos. Não temos. Assim, na sua maioria, eles não são independentes. Eles não estão preocupados em narrar o fato como o fato é. Rapaz, antigamente, até essa questão de você ser influenciado por uma matéria de jornal, por exemplo, na minha época, né, o cuidado que você tinha. Você vai ler uma matéria de jornal, você tinha esse cuidado. O jornalista ele está narrando um fato, mas no final do primeiro parágrafo, depois de narrar aquele primeiro parágrafo, ele faz um comentário. Segundo parágrafo, terminou, faz um outro comentário. Terceiro parágrafo, e assim por diante. Quando ele chega no final do artigo, ele faz apenas a conclusão, ou seja, ele colocou a opinião dele em todo o espaço daquele artigo. Quando, se fosse uma coisa isenta, ele narraria o fato, como o fato aconteceu, e no final ele colocaria a sua opinião. Deixando bem claro, né? Ele deixando, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Agora, essa questão da forma como se fala, eu posso até trazer aqui um exemplo aqui, Júlio. Fica à vontade. Nós tivemos agora recentemente a morte, o assassinato de Charlie Kirk, né? Aí, o que é que sai na matéria da revista Fórum, por exemplo, de 11 de setembro de 2025? A morte do ativista de extrema-direita Charlie Kirk. Espera aí. Quem matou ele aqui? Foi alguém de extrema esquerda e não foi citado? Por que essa matéria sai desse jeito? Porque a ênfase aqui é que ele que morreu é de extrema direita e nós não vamos nos assustar agora com a morte. Está se voltando agora um personagem fictício de uma novela que já passou há muito tempo na Rede Globo, né? E aí a pergunta que a gente começa a adentrar na internet: quem matou Odete Roitman, né? Quem matou Odete Roitman? Rapaz, que absurdo! Eu fico impressionado, por exemplo, com essa naturalidade que se tem com relação ao crime, e supostamente porque nós estamos falando de um personagem fictício. Ao passo de que, em se tratando de política, ou da realidade, eu não digo nem de política, mas da nossa realidade, do nosso Brasil, nós tivemos uma tentativa de assassinato a um ex-presidente, a um ex-candidato à presidência, que não foi tratado com essa evidência. Com essa evidência para chegar às conclusões, para punir os culpados, para penalizar. Isso independente se poderia ser o candidato de direita ou de esquerda. A questão aqui não é valorizar nenhum nem outro. É a vida humana, né? É a vida humana. Mas aqui o que está sendo valorizado é apenas a morte. Quem matou? Assim, e aí? Quando não se tem uma questão de uma análise bem crítica mesmo, muitas vezes a gente embarca nessa paixão partidária, né?
e, como o pastor falou, aí a gente começa a ver normalizar muitas coisas. E aí não conseguimos ter uma avaliação. Pois E não? outra coisa, é necessário que a gente tome cuidado, até mesmo com a gama de informações que nós recebemos, que agora com o advento do IA, né, a inteligência artificial ela consegue fazer coisas que eu fico impressionado. E muitas vezes a manipulação de vídeos, a manipulação de informações escritas, faladas, isso é importante porque tem pessoas, pastor, que recebem uma mensagem, nem quer saber aqui dali, aí vai passando aquelas mensagens e a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque hoje, para você denegrir a imagem de alguém, é algo muito rápido, né? E depois que for feito, para você agora retornar, o prejuízo já foi terrível. Mas um dos pontos que eu quero tocar aqui, que em meio a tudo isso, em meio a toda essa situação que a política brasileira vive, nós cristãos temos que tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? Porque eu ouvi de um irmão muito querido, ele dizendo, falando assim, ele disse, eu acho um absurdo, olha o que ele usou, eu acho um absurdo um crente apoiar o aborto. Isso é um crime. E aí a gente começou a conversar, não, concordo. Aí na metade da conversa ele diz assim, agora perceba que eu sou a favor da pena de morte. Então, assim, são coisas totalmente antagônicas. Total. Como é que você diz, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da pena de morte? Então, aborto e pena de morte é a mesma coisa. Não existe distinção. Então, a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado, porque muitas vezes essas narrativas que surgem, a pessoa diz assim, de uma forma achando não, que isso é a justiça humana que tem que ser feita e tudo. Então, assim, é necessário que a gente tome cuidado, né, enquanto cristão, o que está se falando, né? Porque muitas vezes a gente está repetindo alguma coisa que está sendo falada na imprensa e acaba a gente encontra com a palavra de Deus. Lembrei agora, o pastor Anselmo falou sobre isso e o pastor Daniel falou sobre a questão das instituições. Também já vi crentes falando, não, temos que destituir o STF. Peraí, o que é que a Bíblia diz em relação às autoridades, mesmo aquelas que eu não gosto, que eu não tenha votado, que eu não tenha elegido? O que é que a Bíblia diz? Respeito, né? A carta de Paulo, a Bíblia fala. A carta de Paulo a Tito, né? Quando ele escreve a Tito, lá no capítulo 3, ele diz, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Vamos lá. Então, se o camarada é de esquerda, não é o meu candidato, a Bíblia diz que eu tenho que ser obediente. Ser obediente. Isso que devia ser o parâmetro, não é, pastor Daniel? Para todos nós. E nós chegamos num ponto de extremismo que não. Às vezes, eu já vi também essa questão de defesa de armas. Ok. Ter um porte de arma é algo alto. Todos podem ter. Agora, o cristão, o que é que vocês acham sobre isso? Existe respaldo bíblico? Que eu vi já pastores defendendo, achando o respaldo bíblico em relação a armas. Que eu também acho uma questão de extremismo também. Gilson, você é a favor da legítima defesa? Sim. Da legítima defesa, sim. Então, até assim, porque eu passei pela infantaria e tudo que eu aprendi nessa questão de... O senhor também, na questão de... Como militar, eu tenho um olhar relacionado a isso, né? Porque durante a minha vida militar lidei com armas, né? Então eu não tenho problema com relação a isso. No entanto, tenho muita preocupação... porque nem todas as pessoas têm capacidade emocional de possuir uma arma. Capacidade de um controle, de um autocontrole, para não reagir
a situações que poderiam, por exemplo, ser resolvidas com um diálogo, com a conversa. Uma briga de trânsito. Uma briga de trânsito ou outra coisa. Mas eu vejo também o seguinte, olha só, vamos pensar no desarmamento? Vamos pensar no desarmamento. Por onde o desarmamento começa? Por onde o desarmamento deve começar? Pelas pessoas que usam arma de forma ilegal. Então o Estado deveria garantir a pacificação desarmando criminosos, bandidos que estão aí com armas às vezes mais poderosas do que o que os nossos policiais usam para defender a população. Concordo com o senhor. É um pensamento moderado. Sim. Não é um pensamento extremista, entendeu? A gente consegue, né, parar, como o pastor Anselmo disse, analisar e ter esse entendimento que o senhor acabou de falar aí. Se eu fosse extremista, não pode ser assim. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, pois não? E até porque, Gilson, o que a gente observa hoje é que a máquina do governo é como se ela tivesse numa subserviência. Eu tive o mês passado em Salvador fazendo um curso pelo Estado, né, professores a nível de laboratório, e nós ficamos ali no Instituto Anísio Teixeira, que é ali próximo a Paralela. E eu acho que um grupo de 5 ou 6 professores, que era do extremo sul da Bahia, aí disseram, quando chegou na sexta-feira, já tinha terminado, né, eles disseram assim, a gente vai passear aqui no Shopping Paralela. Aí alguém que estava dizendo, tenha cuidado porque tal hora... Então assim, a gente observa que existe um grupo em determinados bairros. Quando a gente pensava só de Rio e São Paulo, hoje já chega a Fortaleza, hoje já chega em Salvador, de controle. Então, assim, nesse tipo de situação, a gente vê o Estado como refém. E essa questão do desarmamento, eu não vejo, pelo menos até hoje, o Estado se mover a fazer isso, a desarmar. Então, sobre o que o pastor Daniel falou, é preciso ter cuidado que realmente tem pessoas que não têm o controle emocional. Muitos incidentes poderiam ser evitados, né, em função de pessoas que sabem que não têm o controle. Mas não se fala em cima dessas pessoas. Quando você pega no aspecto geral, o desarmamento tem que começar onde tem um problema, onde tem a fonte. E a ideia era desarmar a população, né? Outra discussão entre direita e esquerda tem a ver com encarceramento, né? Encarceramento, desencarceramento, né? E aí você vê aí alguns absurdos também, alguns extremos, né? Do tipo pena de morte, né? Porque um preso tem um custo ao Estado. É uma pessoa que se utiliza de água, de luz e de alimento, onde o próprio Estado o beneficia, né? Mantém a vida dele ali. No entanto, a gente percebe também que o Estado ele é ineficaz, ineficiente quanto à regeneração, à ressocialização dessa pessoa que está presa. Ela cometeu um delito, não é? E às vezes esse aprisionamento dessa pessoa promove muito mais um conhecimento com relação ao crime, porque ali não tem aquela questão da seletividade, de colocar um pequeno infrator em um ambiente que ele seja não contaminado, né, por outros elementos ali, outras qualificações, né, de crimes. Mas não, é todo mundo ali, e aí quando essa pessoa sai do sistema prisional, ela agora já tem uma bagagem muito maior e bancada pelo próprio Estado, porque colocou no mesmo ambiente, deu suporte ali financeiro no sentido de alimentar aquele sistema, e infelizmente nós temos isso. El Salvador tem feito uma política de encarceramento, onde prendeu a maioria, né, de tráfico de criminosos,
e hoje é considerado um dos países mais pacíficos, pelo menos da América Latina. Não vou dizer mundo, porque aí eu não tenho essa informação, mas pelo menos da América Latina, e já foi considerado um país de muita violência. E o discurso é interessante, não sei se vocês já ouviram o Bukele, né, que é o presidente lá, ele fala sobre isso, porque até o sistema corrupto que havia gerava dinheiro, gerava recursos para a própria nação. E eles disseram o seguinte: peraí, se nós tirarmos da sociedade, vamos chutar aqui um número, 100 mil pessoas, a gente vai sustentar, o Estado vai sustentar 100 mil pessoas dentro de um presídio, vai gerar um problema econômico. Porque essas pessoas aqui, ainda que estejam envolvidas com corrupção, elas também alimentam o comércio, elas alimentam o sistema financeiro, de alguma forma, entende? E elas aqui não. Só que quando aquele empresário que está aqui fora entende que ele pode investir mais, porque eles não vão ser, vamos dizer assim, extorquidos pelo marginal, né? Porque havia isso lá, né? E aqui também existe. Um grupo de marginais como a máfia, né? Mantém um comércio aberto, funcionando, desde que você paga uma propina, né? E aí o empresário não vai investir. Já esse grupo preso, há um grande investimento e aí superou a questão econômica, né? Mas são muitas questões que se pode pensar, porque assim, é extremismo você tratar um ser humano de forma desumana, é complicado, né? Que ele morra na prisão, né? É um discurso extremo, né? Não, mas também eu não quero pensar que o Estado não pode promover mais construções de presídios com uma forma mais eficaz de tratar, de selecionar e tirar essas pessoas de circulação, dando até a oportunidade de retornar para o meio social. Ressocializar, né? Mas há todo um interesse por trás disso, né? Por exemplo, eu acho injusto demais um policial militar que prende um camarada, leva para a delegacia e na hora de fazer o BO, o marginal sai primeiro do que a guarnição. Eu tenho ali 4 homens parados fazendo um BO que demora um tempo considerável, enquanto outras ocorrências estão acontecendo e o marginal sai de novo. Eles terminam de fazer o BO, captura o mesmo cara fazendo a mesma coisa, volta e o cara volta de novo para... Então assim, é absurdo, é um absurdo. Na minha concepção, eu não consigo aceitar isso de uma forma fácil. E muitas vezes ouvindo a polícia sendo denegrida e o marginal como vítima da sociedade. Vítima da sociedade sou eu. Estou vivendo vivendo isso aí. Eu sou vítima. Encarcerado, né? Entendeu? Então, assim, às vezes essas questões elas são sensíveis. Infelizmente, poderíamos estar hoje com um Congresso Nacional deliberando, pensando sobre questões como essa, porque assim, quanto é que é um investimento num aluno de uma faculdade? O encarcerado está correspondendo a um valor que é investido para um aluno que vai trabalhar com conhecimento científico. É complicado. Então, se você tem uma política séria, vamos tratar temas políticos, vamos resolver isso. O Estado tem condições de resolver isso, Anselmo e Gil. Tem condições. O Brasil tem condições de resolver isso. Agora, é o Congresso tratando seriamente de políticas sociais. Agora, tem interesse? Não tem, porque a corrupção alimenta também aqueles que estão lá, infelizmente. Pastor, agora me fez lembrar, e a nossa bancada evangélica? Em relação a isso, como é que se posiciona? Como é que os pastores têm visto isso? Eu não tenho conhecimento. Assim, o que mais... isso eu falo no âmbito municipal, no estadual e federal. A fidelidade ao partido supera a fidelidade a Deus.
Então, o cristão, quando ele chega, ele se elege. Isso eu falo no âmbito legislativo. Então, no âmbito legislativo, todas aquelas pautas que são mais acaloradas, elas são tratadas com o líder de cada partido. Se o líder do partido for de encontro à fé do deputado, do vereador, aqui dali ele vai relevar, porque para ele o mais importante é a fidelidade ao partido. Então, assim, é necessário que nós tenhamos cuidado, é necessário que nós tenhamos aqui esse olhar, né, mais crítico em função disso, porque o que a gente observa é que é mais um que está ali. Você não tem o vereador evangélico, você tem mais um que está participando daquele bolo, que está participando da fatia. E é preciso que a gente tenha cuidado nisso. Por isso que esse descrédito, né, que nós observamos muito, de pessoas, né, se aproximar de determinadas igrejas para se completar, para se eleger. Então, assim, é algo que não é da agora, né? Isso é um ciclo vicioso, infelizmente, acontece aí. Ei, Anselmo, isso aconteceu aqui na segunda igreja. Eu estava certa vez no gabinete ali e uma senhora entrou, se apresentou como evangélica, como cristã, e ela comentou exatamente sobre isso, que ela pertencia a um grupo religioso, mas estava pensando em deixar essa denominação, em deixar aquela igreja e estar frequentando outra igreja. E a motivação que estava sendo dita naquela ocasião é que ela tinha se apresentado como uma possível vereadora, né? E o pastor daquela igreja não apoiou, mas apoiou um outro candidato da igreja, membro da igreja. E aí ela fez a seguinte pergunta: o senhor já tem candidato aqui? Foi curta e grossa. Eu disse, tem. Não, aqui a gente já tem. Quem é o candidato? Eu digo, é Jesus. Eu não lido com essa... Eu não lido com essa questão. Acho que aí já é extremismo, né? Para mim, isso aí é um extremismo, né? Para mim é um extremismo. Mas o pastor agiu com moderação, né? Foi moderado. Assim, você tem... Eu não vejo problema, Anselmo, em ter uma pessoa... eu acho até que foi Gilson até que já me perguntou qual é a minha opinião sobre o crente se envolver na política, né? Eu acredito até que a pergunta dele tem a ver com aquilo que você falou aqui, né? De, por exemplo, ter essa questão do voto partidário, né? Do voto da liderança. E às vezes até não é nem só isso. Por exemplo, em outros partidos há uma troca de favores. Eu tenho uma pauta que eu gostaria que você apoiasse, e se você apoiar a minha pauta, eu apoio a sua pauta. Às vezes acontece também isso. Então você tem uma posição legítima como crente, um projeto interessante, né? Para ser votado, que tem ali uma questão moral, mas só você, só o seu partido não é suficiente para que aquele projeto se torne de fato uma lei, né? E aí você vai ter que fazer algumas alianças, e nessas alianças é onde está também o problema, não só a questão da liderança. E aí eu digo, se for possível, né? Se for possível um crente se manter fiel a Deus, eu não tenho problema de pensar também que Deus pode usá-lo como pode usar em qualquer profissão, né? Seria uma profissão também, mas que ele não fuja dos princípios bíblicos, porque se assim fizer, ele não vai responder, porque no ano eleitoral seguinte, ele vai deixar de ser votado. Não, ele pode até ser muito votado e muito bem votado, mas ele um dia vai se apresentar diante de um juiz, nosso Deus, e aí não tem como. Hebreus 10, 31 para ele. Já que foi falado aqui sobre essa questão de posicionamento de lideranças, eu também queria conversar acerca de pastores.
que foram para o extremo. Pastores que hoje são ativistas de esquerda e pastores que são ativistas do conservadorismo. E aí misturam o evangelho e a política. Isso também eu passei a observar e passei, como o pastor Anselmo falar, espera aí, o que está acontecendo aqui? Então, isso me deixou muito triste. Nesse meio tempo, eu tenho parado para observar muito sobre isso. Homens que andavam com Cristo, pessoas que andavam com Cristo, que hoje se tornaram ativistas, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, foram para o extremo. Eu queria a palavra de vocês também, se teve essa percepção, se... Sim. Pois não, pastor. Isso aconteceu, parece que foi em todo o Brasil, né? Principalmente aqueles pastores que estão na mídia, né? É importante, Gilson, o nosso posicionamento enquanto líder, ele está pautado na palavra. Sim, sim. Então, algo que hoje nós temos que entender que o movimento que vai fazer com que esse jovem entenda a palavra de Deus é ele olhar para a palavra de Deus. É ele, no caso, se curvar e saber que ele é um pecador e ele tem que se arrepender dos seus pecados. Então, existem determinadas pautas que são colocadas hoje, como a questão do LGBT, como a questão do aborto, que isso aí é inegociável. Sim. Inegociável para um líder se posicionar e dizer a favor. E aí ele vai para uma mídia e diz o seguinte: não, a Bíblia ela precisa ser corrigida. Então, quando eu vejo uma situação como essa, é uma situação lamentável. Lamentável. Por quê? Porque hoje você, com a pandemia abriu um espaço tremendo. Foi benéfico a questão do culto online, aquela coisa toda, de você olhar líderes no YouTube, mas, por outro lado, deixa um comodismo. E muitas igrejas tem irmãos que dizem assim: não vou para a igreja hoje não, porque eu posso assistir aqui em casa. E, na realidade, você não assiste culto, você presta um culto. E aí eles voltam à questão de assistir tudo. E aí você vai ver líderes fazendo essas defesas em pausas terríveis, que é um lado. Por outro lado, né, o outro lado da moeda, você tem líderes que parecem um balcão de negócios e entrega o púlpito para determinados políticos, que isso não é o púlpito é uma prerrogativa pastoral. E quando você dá um púlpito para um político, e aí você ali está descaracterizando a ideia cristocêntrica. Então nós temos que ter cuidado com esses dois lados. Sim. Com esses dois lados. Eu acho assim, eu creio que em cima disso, hoje, o posicionamento de muitos irmãos é em função dessas pessoas. Não é nem em função do pastor da sua igreja. É mais em função, porque o pastor tal, o famoso pastor tal, ele disse isso e isso. Não é? E aí eles não usam a situação dos bereanos, de olhar na palavra, porque quando um líder, ele diz, pastor Daniel, que a Bíblia precisa ser revisada, e eu absorvo aquilo, eu acho que isso aqui, o que ele está falando é verdade, eu estou desacreditando da própria palavra. Então, assim, é preciso, nesse caso, todas as pessoas voltarem a esse primeiro amor. O que é que o líder falou? O que é que esse pregador que eu gosto de ouvir no YouTube, no Instagram, o que ele está falando está pautado na palavra, porque senão, né, independente de qual lado ele seja, eu acho que é importante nós tenhamos esse filtro, né? Eu tenho muita preocupação com essa temática, principalmente porque o ambiente que essas pessoas se encontram é um ambiente terrível, meu amigo. A política ou a politicagem, como ela é vivenciada no nosso país, ela é suja. Ela é suja.
ela não vai medir esforços para denegrir a sua imagem de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É o que você falou aí com relação à internet. Eu lanço aqui uma mentira a respeito de Gilson, falo mal dele, ele vai correr atrás dos direitos dele, vai na justiça, vai demorar horrores e o prejuízo já foi feito, né? O prejuízo já aconteceu. Então você vai ver isso de pessoas sendo acusadas de coisas que não fez e de coisas também que fez, né? Que poderia ter sido feita, mas não viesse a público porque você teve medo, teve temor e de certa forma errou, mas teve ali a hombridade de não trazer a questão da publicidade, que já entra numa questão de escândalo, não é? Ao passo de que uma pessoa envolvida no cenário político, né, como alguns líderes religiosos hoje no Brasil, eles estão expostos, e não só eles, as suas famílias, a sua vida é exposta de uma forma inescrupulosa. Então, você imagina um homem de Deus, vamos considerar assim, né, porque a pergunta não citou A ou B, mas pastor, então eu quero considerar como homem de Deus, sendo colocado publicamente escândalos a respeito dele, porque a Bíblia diz que é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele porque vem um escândalo. E o que isso pode trazer de vantagem, não pessoal, não ideológico, mas para a igreja do Senhor Jesus. Que vantagem tem para a igreja do Senhor Jesus um líder religioso está sendo envolvido com escândalo? É o que a gente entende. Por quê? Às vezes o escândalo não partiu dele, propriamente dito, mas do meio pelo qual ele se encontra. Estava fulano e fulano, né? E ele vai se envolver com isso, até que ele prove que por mais que ele estivesse junto, ele particularmente não fez aquilo que estão dizendo que ele fez, a igreja vai sofrer. A igreja vai sofrer. Se com Jesus, a gente quando lê os relatos bíblicos, quantas e quantas vezes se aproximaram de Jesus com perguntas capciosas para pegar Jesus em algum ponto que fosse contrário à palavra. Quantas e quantas vezes, a maioria das vezes que doutores da lei, né, chegar até Jesus, era com isso. Você acha que um líder religioso vai estar blindado na questão religiosa? Não, a gente vai envolver a família, a gente vai envolver outro aspecto, mas a gente não vai envolver a questão da igreja. Não pense, não. Nós estamos no Brasil, menino. A política brasileira, ela vai no fígado, né? Ela bate... desse jeito. Então, assim, eu acho que tem que se pesar muito se você foi chamado para a política. Você tem que ter uma vida realmente muito consagrada a Deus para dizer assim, Senhor, é a tua vontade mesmo, porque se for só o ímpeto de querer fazer o gol, né? O time está perdendo, aí o goleiro sai desesperado de lá para tentar fazer o papel do centroavante, não adianta. Na minha concepção tem que se pesar. Eu acho que às vezes eu estou mais para ver de uma posição contrária do que favorável. Eu considero que o crente pode se envolver na política, mas em casos excepcionais, na minha concepção. Pastor, falando sobre a questão de prejuízos, quais os prejuízos na visão de vocês que a igreja teve nessa questão de se empunhar a bandeira da esquerda e da direita, seja a questão do conservadorismo e da esquerda? Porque essa questão da esquerda no âmbito social, né? E na questão da direita, mas na questão do conservadorismo, como se esse, que é um sistema, é um princípio, né? Como se eu já ouvi alguém falar que o conservadorismo veio das escrituras. E aí eu me apego ao conservadorismo, cristão conservador, ou um político conservador. Entretanto, uma vez eu perguntei a essa pessoa, sim, mas se ele for conservador não for cristão? Não, mas aí se pode. Se pode?
Eu acho que vocês estão entendendo. Ele é conservador, politicamente falando, pastor Daniel, pastor Anselmo, mas ele não é convertido. Ele defende pautas. Sim, Eu acredito que Deus usa, inclusive ímpios, né? Isso aí tem relatos Sim, bíblicos, né? Para beneficiar o seu povo. Eu não vejo, sim, concordo contigo. problema com isso. Mas a gente está longe, ou talvez até retornando agora nesse extremismo, às questões mais ideológicas, né? Questões partidárias e ideológicas, porque antes isso era muito comum. Ah, qual é a sua ideologia? Né? Minha ideologia é essa, então você defendia a ideologia. Infelizmente, quando você vê hoje na classe política, no momento político, você vê, por exemplo, um camarada que sai de um partido que tem uma ideologia e vai para outro que tem uma ideologia totalmente diferente, né? E aí você diz assim, sim, mas qual é Não, é porque essa bandeira partidária aqui me favorece uma eleição mais fácil. Aquele voto coeficiente, né? Do coeficiente. De voto de coeficiência, né? Então, eu não sei, Gilson, eu acho que independente de você ser cristão ou não, é aquilo. Eu penso política de maneira que, vamos supor, né? Hoje nós temos aqui um prefeito na nossa cidade que é considerado evangélico, né? Considerado evangélico. Pegando o gancho que o pastor Daniel falou, vocês acham que esse é o pensamento da igreja evangélica? Não, era para ser. Era para ser, no total era para ser. Mas o que a gente observa, infelizmente, é que hoje está sendo um balcão de negócios. Em algumas situações, né? Vou me aliar a determinado candidato e aqui eu vou influenciar as minhas ovelhas para votar em candidato X, que não era para ser dessa forma. Eu acho que o pastor, ele não tem essa autoridade, não é dada por Deus a ele, de dizer quem a sua ovelha vai votar. Eu acho e tenho a certeza que todos nós temos que orientar. Quando você orienta a sua ovelha, quando você mostra a situação, é uma coisa. Agora, quando você quer induzir, quando você quer ludibriar, isso aí não é um papel pastoral, né? Então, assim, nessa opinião sensata que o pastor Daniel colocou, é interessante, porque isso muitos vão questionar o posicionamento de Andrei. Quando chegar o carnaval, qual o posicionamento dele? Sim. Mas assim, Andrei, ele é prefeito de Juazeiro, ele não é prefeito dos evangélicos. Perfeito. Então, mas mesmo assim, vão ter irmãos que vão questionar, porque é necessário que onde ele estiver, ele testemunhe de Cristo. Então, aí é que está a grande alavanca do político evangélico. Onde eu estou, a minha identidade ela tem que ser mais forte. Então, eu sou professor de formação, mas eu em sala de aula, eu sou um missionário. E ali eu estou travestido de professor. E muitas vezes as pessoas, não, você é professor lá, você é pastor. Não existe isso. Você é a mesma pessoa no lugar onde você estiver. A pergunta foi se esse é o pensamento evangélico, né? Sim, exatamente. Eu acho que não, né? Eu acho que ainda não chegamos a esse nível. Uhum. Principalmente porque se pensa na questão da luta das classes, né? Entre as classes. E aí, se você imaginar que o campo religioso vai ter que disputar como uma das classes econômicas, sociais, que deveriam ser beneficiadas distintamente, né? Porque quando eu falo distintamente, eu não falo com relação à sociedade de modo geral, mas distintamente entre outros grupos religiosos, aí realmente a coisa fica mais complicada de pensar desse jeito. Eu vejo hoje uma necessidade de nós apoiarmos, por exemplo, independente de bandeira partidária,
Vamos supor que o prefeito ele seja de uma bandeira política partidária que não a que eu simpatize, mas ele está fazendo um excelente trabalho. Eu devo elogiá-lo, eu devo incentivá-lo a permanecer com aquela postura. Ao mesmo tempo que, se eu tenho alguém que está exercendo um cargo público, né, de gestor do município, mesmo sendo daquele partido que eu simpatizo, né, com relação aos seus ideais, e ele está se corrompendo, ele deve merecer a minha crítica e a minha consideração negativa com relação àquilo que ele está fazendo. Eu não posso estimá-lo se ele estiver fazendo coisa errada, isso independente. E também eu não devo me negar a elogiar só porque ele é. Eu acredito que com isso você toma medidas contra o extremismo. Exatamente, pastor. Tanto o senhor quanto o pastor Anselmo foram felizes nas respostas. Anterior, porque o Estado é laico, né? É laico. Então o legislador, ele... E é interessante a gente colocar isso, que eu lembro que na Constituição de 88, eu estava estudando o vestibular, e esse lado laico foi uma sugestão de Ulisses Guimarães para dar um sentido maior a alguns partidários que tinha ali, que na época era ateu, como Roberto Freire. Sim, sim. Mas na nossa Constituição, pastor Daniel, está dizendo lá que o Estado é laico. Só que o Estado é laico, mas todos nós obedecemos feriados que são católicos. 31 de outubro era para ser feriado, já se a gente fosse usar como laico. 12 de outubro, ontem. Ontem não. Semana passada. Então, quando você observa uma situação como essa, você diz, é laico na teoria, mas na prática não é, né? Então, assim, aí você vai ver o porquê. Aí vem lá de Ulisses Guimarães, Roberto Freire, coisa de já quase 40 anos atrás. Então, assim, é importante, né? É importante a gente pensar nesse lado, entender que o fato de nós sermos evangélicos, o prefeito ou a autoridade que tiver, que for evangélica, ele entender que ele também tem que servir aquele pessoal que seja espírita, que seja de matriz africana, que ali é uma pessoa. E que nem crê em Deus, né? Exato, os ateus, né? Os católicos foi a bandeira de Cali, né? Eu queria dar só uma informação, que o criador da questão da liberdade religiosa, se eu não me engano, foi um comunista, em relação à liberdade religiosa, em relação aos evangélicos. Foi se eu não me engano, Jorge Amado. Foi um político na época. Eu não lembro. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nessa questão. E o próprio Cali, né, que essa questão de... Trabalhou a favor dos acatólicos, né? Exatamente. E agora, eu queria saber dos pastores o que esperar do futuro, já que o extremismo conseguiu entrar dentro do ambiente evangélico, né? E tivemos excessos e, infelizmente, para nossa tristeza, muitos excessos. Então, a minha pergunta para os pastores são: o que é que podemos esperar? O que é que nós aprendemos com esses erros? A gente precisa fazer uma meia-culpa. Às vezes baixar a guarda e ter um entendimento que muitos erraram. E a gente precisa ter uma luz, porque as eleições se aproximam. Essa questão do extremismo, tanto da parte extremismo da esquerda e o extremismo da direita, é algo muito forte, continua cada dia mais forte. Desde que os pastores foram convidados, vem acontecendo dia após dia isso. Então, como nós podemos lidar com isso? O que poderíamos aconselhar em relação ao futuro? Eu não consigo enxergar assim. Eu não tenho bola de cristal, né? Nós não temos bola de cristal aqui
nem não temos essa visão de futuro para estabelecer aqui um prognóstico, né? Mas nós podemos pensar no futuro com relação a como nós vamos nos comportar, né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia que Gilson está trazendo aqui para a gente. E que, de fato, nós já aprendemos, né? Já foi uma lição de casa, já uma lição, às vezes, até dolorosa, quando você vê, por exemplo, familiares, irmãos em Cristo, não conseguindo conviver no mesmo ambiente, né? E aí eu acho que uma das coisas que a gente tem que pautar é a questão do respeito. O respeito às diferenças, né? E hoje o mundo, ele parece que caminha para uma divisão, né? A direita e esquerda, né? Parece que o mundo ele aponta para essa questão de direita e esquerda. E eu não gostaria de me posicionar nem de um lado nem de um outro. Mas eu também não gostaria de perder os valores que um dia foram construídos no meu coração, não é? Porque eu encontro eles como valores cristãos, valores bíblicos, né? Que precisam ser preservados, mas eu não penso que eu não posso dialogar com outras pessoas que não possuem os mesmos valores que eu, desde que haja o respeito, desde que haja um interesse também de respeitar o espaço, né? Porque se alguém tenta, eu vou dar um exemplo aqui, aconteceu na escola e o pastor Anselmo também é professor, deve ter vivenciado isso. Nós vivenciamos uma situação nas escolas onde passamos a ter casais homossexuais, né, que adotaram crianças, fizeram uma coisa boa. A adoção é algo que a gente tem que ponderar também, né? Adotaram crianças. Essas crianças foram para a escola. E aí a escola, na sua atividade, ela promovia o Dia dos Pais, né, o Dia das Mães, e agora entra um novo pensamento. Não, isso é uma forma de excluir, porque quando meu filho está lá, que pergunta quem é seu pai, quem é sua mãe, fica meio complicado ele responder isso. Então vamos acabar e vamos colocar o Dia da Família. Parece que agrega, mas ao mesmo tempo, por que excluiu o Dia dos Pais, o Dia das Mães e não juntou no calendário o Dia da Família? Então, às vezes eu tenho medo dessas pautas que a princípio parecem ser democráticas, que encontram uma porta aberta para o discurso democrático, mas quando entra, fecha as portas para as outras maneiras de pensar. Entende? Sim. Eu dei só um exemplo aqui que pode até nem ser tão incisivo naquilo que eu quero falar, mas mais ou menos é isso que eu vejo. Muitas vezes eu defendo uma pauta enquanto eu estou de fora. Não, eu quero participar disso também. Mas quando eu entro, eu sou um dos primeiros a votar. Eu só queria aquele espaço de poder. Eu só queria... nós tivemos aqui em Juazeiro um hospital construído, ou alguma coisa desse tipo aí, não sei se é hospital ou se um centro de atendimento, para pessoas homossexuais, né? Não sei se vocês tomaram conhecimento disso, né? Então, assim, para mim, eu não concordo com essa ideia. Não é que eu seja contra que qualquer pessoa seja assistida clinicamente, de uma forma respeitosa e bem assistida, como ser humano que precisa ser assistido na sua saúde, já que isso aí, pelo menos no nosso país, é um papel do Estado. Independente se ele é crente, se ele não é crente, se ele é ateu, independente qual é o posicionamento dele com relação à sexualidade que ele assume, independente, ele tem que chegar ali no hospital e ser atendido como ser humano, né? E aí você
passa a ter uma ideia de respeitar, mas não separar, porque aí uma crítica também à questão tanto da esquerda como da direita, o extremismo, né? Quando o discurso de um lado diz assim, as pessoas de bem, né? As pessoas de bem, então já também está havendo aí do outro lado, os ricos contra os pobres, os sulistas contra os nordestinos. Espera aí, tudo isso aí tá errado. Vamos pensar, nós somos brasileiros, meu amigo. E não se enganem que isso é proposital. Sim. Pois não, pode continuar, pastor. Sim. Então, assim, eu acredito, Gilson, que aprendemos com um remédio amargo, nos separamos, sofremos, paramos, e olha só, é um engano, eu até citei isso aqui logo no início, que a gente não podia discutir futebol, política e religião. Se você não discute qualquer assunto, se você não é capaz de discutir qualquer assunto, você não vai evoluir naquela matéria. Exatamente. Você não vai evoluir naquela matéria. O problema do extremismo não é você ter um posicionamento contrário, é como você reage a esse posicionamento contrário. Vai pegar a fala do pastor Anselmo quando você não consegue aceitar quem pensa diferente. Sim. Eu penso diferente. E hoje nós observamos que, infelizmente, nas igrejas tem situações desse tipo, né? De irmãos até na hora da comunhão. Ah, meu Deus do céu, na hora que você levanta e aí abraça um outro, você nota que o cara olha assim e vê que tem um determinado irmão que ele... Quer dizer, isso não é uma prática cristã. Então é necessário a gente ver. Eu creio que, como o pastor Daniel falou, a igreja de 2018 para cá, durante todo esse período, já vai estar sendo bombardeada. E cabe a todos os líderes, a partir agora, que antecede, estamos praticamente há um ano das eleições, manter essa serenidade, principalmente as igrejas que, graças a Deus, continuam com a escola bíblica dominical, que isso é importantíssimo demais para o fortalecimento do crente. Então, assim, são essas ferramentas, entender, estar em comunhão, independente de estar pensando de A ou B, mas vamos aqui, o mais importante é isso, quem nos une é Cristo. Quem vai nos unir não é Bolsonaro nem Lula, é Cristo. Então, essa consciência ela foi perdida para alguns, infelizmente. Isso é um risco muito grave quando você pensa na matéria chamada idolatria. Isso não acontece apenas com essa questão política. No meio religioso, por exemplo, quando alguém faz preferência por um pregador, por exemplo, e eu não digo que você não possa ter uma simpatia por alguém que saiba expor a palavra de uma forma coerente, não é isso, mas você corre um risco de colocar aquela pessoa em um pedestal que ela não deve estar, e simplesmente se colocar também na posição de servo. Ele é um servo, como eu sou, e cabe a minha adoração somente a Deus. Isso acontecia no ambiente religioso. Agora, pensar que a solução para as nossas vidas não vem dos céus, mas está nas mãos de um homem, isso a gente já viu essa história. Essa é uma das primeiras histórias que a Bíblia conta lá atrás no governo humano, que deu a confusão da Torre de Babel. Desde daquele tempo da confusão, quando a solução está no homem. Desde aquele tempo. E não vai ser diferente nos dias atuais. A nossa solução deve estar sempre em Cristo Jesus. Amém, amém. Pastor Anselmo, quer complementar? Na verdade, é isso. A igreja continuar sendo cristocêntrica, não perder, né, sua base, não perder seus valores, tá? E saber que eu creio que aquilo que Paulo fala a Timóteo, né, as perseguições que vão vir para aqueles que buscam a palavra de Deus, isso nada é novidade.
nada é novidade, né? Mas é necessário a gente manter firme. Creio que isso, começando, pastor Daniel, lá com os adolescentes, com os juniores. Então, quando eles começam a ter essa consciência que é dada pelos professores, né? E aí ele vai crescendo na igreja, tendo essa conscientização. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso junior, o nosso adolescente, ele vem na igreja e ele recebe uma doutrina praticamente 2 vezes na semana, né? No meio da semana, né? Na terça, na quarta, no encontro e na EBD. Só que na escola são todos os dias. Bombardeado. Só que na internet é o dia todo. Então, assim, o trabalho é árduo. Eu acredito, outra questão que pode ser colocada aqui, essa questão da escola e a militância política, né? Eu coloco meu filho na escola ou na faculdade para ser profissionalizado, para aprender ciências, né? Conhecimento e ter a capacidade de sair dali e ser um bom profissional e contribuir com a sociedade. Isso é um ponto. Mas nós sabemos que há militância política dentro das escolas. Então, isso para mim é algo que eu não gostaria que fosse assim. Com relação à igreja, quando você falou de escola dominical, também não concordo que haja militância dentro das igrejas. Como eu acredito que às vezes não é esse programa aqui tem uma visão de uma conscientização política, diferente. E aí eu posso me enxergar como o cristão e a política, por exemplo, poderia ser o tema do programa, naturalmente, o cristão e a política, ou o propósito do programa, já que o tema é extremismo, mas o propósito é o cristão e a política. Essa matéria pode ser levada para uma escola dominical? Pode. Pode ser levada até mesmo para uma pregação? Pode, porque também faz parte do conteúdo bíblico, né? Sempre apontando Cristo realmente como no lugar devido que ele deve ocupar, e de honra, né? E não colocar um homem. Mas é um problema, na minha concepção, quando você tem uma militância tão acentuada a ponto de se ter a proibição de ter a Bíblia nas bibliotecas das escolas. Então, assim, esse extremismo ele só tem a perder. Esse extremismo não leva ninguém a um conhecimento pleno. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus não restringe os leitores bíblicos a ler apenas a Bíblia. O próprio autor da Bíblia diz assim: leia tudo, mas retenha o que é bom. A própria Bíblia, ela é democrática na escolha dos seus leitores, ao passo de que alguns extremistas querem proibir de se ter uma Bíblia nas bibliotecas públicas ou nas bibliotecas escolares. É absurdo. Então, assim, o extremismo, para mim, realmente não leva a nada. A gente não vai crescer nesse ambiente extremista, Gilson. Exatamente, pastores. Eu queria agradecer ao pastor Washington Daniel, pastor Anselmo Aguiar, por esse bate-papo, e acredito que vai ser de grande valia, porque, como o pastor Daniel falou, o intuito do programa foi conversarmos acerca de um assunto e que você que está em casa possa ter a sua visão sobre, e se discorda, tranquilamente, mas pelo menos você possa assistir, possa pensar no que foi dito essa tarde aqui, no que nós conversamos, no que os pastores aqui abordaram, e que você que está em casa possa fazer a sua própria visão, pedindo principalmente a Deus discernimento. E como foi dito aqui pelo pastor Anselmo, tem a questão da tolerância, que você possa tolerar para quem pensa diferente. E como o pastor Washington Daniel falou, a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre essa questão da idolatria, que é algo que Deus
realmente abomina. E não se restringe apenas a adorarmos outros deuses. Existem deuses, existem outras coisas, distrações que podem nos tirar do maior foco que é Jesus Cristo. Então precisamos ter muito cuidado, irmãos, e temos que ter muito cuidado, pedir muito discernimento a Deus. Precisamos ser extremistas em relação a fugir do pecado, lutar contra o pecado, sermos extremistas em relação a resistirmos ao diabo. No mais, em relação, nossa luta não é contra carne ou sangue. Existem pessoas que pensam diferentes, existem pessoas que não foram alcançadas ainda por Cristo, existem pessoas que foram alcançadas por Cristo, mas que pensam diferentes. Então não são meus inimigos, são pessoas que pensam diferente. Só nos cabe orar e pedir que Deus possa nos abençoar, dando discernimento e sabedoria. E eu agradeço ao pastor Anselmo, agradeço ao pastor Washington Daniel. Desde quando fizemos o convite, vocês aceitaram e disseram, é um tema que precisamos conversar. E essa tarde aqui nós conversamos de uma forma bem didática, bem leve, né? Eu senti que os pastores tentaram trazer o tema bem leve, já que é um tema extremamente, se formos analisar, pesado, mas os pastores foram extremamente felizes quando abordaram de forma leve, com muita leveza, tá bom? Pastor Washington Daniel, em relação à agenda de hoje, sábado. Nós estamos agora caminhando para um momento de comunhão, e eu queria deixar apenas evidenciar esse momento da nossa igreja, já que nós passamos aí o ano, né, de 2025 comemorando os 60 anos da nossa igreja. E uma das temáticas que nós abordamos foi a comunhão e fizemos alguns eventos propondo a comunhão, aumentar dessa comunhão entre os irmãos. E isso, acredito eu, Gilson, que talvez seja até a resposta para essa deficiência que percebemos por essa razão também. Outra questão foi a internet, que nos afasta, questão política que nos afasta. Então, 2025 vem com uma contraproposta de comunhão, né? E no último sábado de novembro, nós vamos ter, em uma determinada chácara, tá? O nosso encontro, e onde a gente, geralmente, os departamentos internos, eles fazem as suas próprias confraternizações ali. Em anos anteriores, nós já fizemos uma confraternização única, e este ano, especialmente porque nós estamos tratando dessa temática de comunhão, a gente vai voltar àquele modelo dessa comunhão única. E se o pastor Anselmo, na ocasião, estiver disponível também, ele é o nosso convidado, que eu acredito que lá pode ter um joguinho de futebol para a gente relaxar. Ele é flamenguista, mas nós, em Cristo, nós é exatamente suportamos. Por isso que eu estou chamando, porque lá aí o negócio vai ser bem diferente. Ele às vezes usa no perfil dele a camisa do Flamengo, eu consigo assim, pastor, com maior brincadeira. Esse negócio de perfil, camisa do Flamengo, os jovens da igreja, Anselmão, eles me colocaram com camisas do time que eles querem que vão perder, sabe? Aí quando o Flamengo me bota com a camisa do Flamengo para dar, não sei se dá certo, mas essa é a nossa agenda, Gilson. Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com o pastor Anselmo, com você. Para mim foi um momento muito agradável e espero que eu venha ter contribuído dentro daquilo que você propôs, né? Espero que tenha sido abençoador para os nossos ouvintes. Com certeza, pastor Daniel. Pastor Anselmo. Na realidade, eu agradeço pelo convite, agradeço estar perto aqui do pastor Daniel, pelo que foi debatido. Na realidade, o tema é muito provocativo, né, e bastante envolvente. Como eu disse a você no início, é quase impossível o tempo, né, dá para você falar sobre tudo. E assim, você teve essa ideia, né, de colocar esse tema, e que outras vezes você possa também ter outras pessoas aqui falando sobre isso. E, claro, todo o tema que ele é lançado e tudo que é abordado, tem pessoas que não vão concordar, nem com o que eu falei, nem com o que o pastor Daniel falou, e isso faz parte de toda conjectura, né? De você ter opiniões favoráveis e opiniões contra.
Isso que é democracia, é isso que a gente tem que observar, tem que tolerar, né? Agora de forma leve, sem querer ofender, sem, né, essas práticas que infelizmente, né, alguns absorvem. Mas eu agradeço o convite e agradeço aqui. Claro que no Baba eu não vou estar, porque pense num caba ruim de bola. Eu queria só lembrar, pastor Anselmo, que falar sobre o Mensagem da Cruz, os dias lá, para que nosso telespectador possa acompanhar. De segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14 horas, tivemos a honra de ter no mês passado o pastor Austin Daniel. Ele participou conosco numa quinta-feira e foi a primeira de várias aí que ele... Temos quem lá no programa? Pastor Jorge Murilo, Fabrício, né, na segunda-feira, presbítero Roberto, que é na Congregacional de Maceió, na terça. Quarta-feira, pastor Jorge Murilo, eu na quinta-feira e Anselmo Filho na sexta-feira. Roberto vem aqui ou grava de lá? Roberto grava lá mas provavelmente o ano que vem Roberto vai estar aqui. Tá bom, vai ser ótimo. Pois é, você que está em casa possa assistir, ouvir na rádio, pela Rádio Juazeiro, pelo aplicativo radiojuazeiros.net, programa muito bom de segunda a sexta na Rádio Juazeiro. Queria agradecer a todos vocês, agradecer a Guilherme ali, né, pastor? Guilherme tá apesar de ser flamenguista, mas é um cara gente boa. Guilherme é da nação, né? E a gente encerra com uma canção, Essência de Deus, de João Alexandre, que é a base do que Jesus deixou, né? Amai-vos, né? A Deus e amai o próximo como a si mesmo, né? Que é a base de tudo. Nós precisamos aplicar isso no dia a dia. Então, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Até lá. Os dons
a tocar. Se dentro de mim não valesse o Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.